É o seguinte, hoje o tema é como intensificar a produção de colágeno de forma natural. E nós vamos ensinar mesmo, na prática. Começamos então mais um dia do Desafio da Beleza. Eu sou Nutri Marcela Ávila. Eu sou o Dr. Cristiano Correia. E juntos nós vamos intensificar essa beleza que está aí guardada dentro de você. No final da live a gente vai ter metas práticas. Então assista com a gente até o final, porque hoje o assunto vai mudar a sua vida. Porque quem não gosta de colágeno? Nós vamos em busca de colágeno, né? Nós tomamos colágeno, a gente quer saber sobre colágeno. E hoje, nada melhor que o Dr. Cristiano, que é nutrólogo, entende profundamente de tudo isso, para contar para nós o que realmente é verdade e o que é mito sobre produção de colágeno. E ele vai ensinar também, no final dessa live, formas de intensificar a produção de colágeno. Amor, eu gostaria de saber, primeiro, o que é colágeno? Isso é importante, né? O colágeno, na verdade, é uma proteína estrutural. Então, ela tem a função de estruturar, de dar fundamento. Né? Se fosse uma casa, seriam as vigas da casa, né? Que sustentam a casa, que dão forma. Então, o que dá forma à casa? São as paredes? Não são as paredes, são as vigas. Entendi. As paredes são só o complemento das vigas, né? Então, quando você quer fazer qualquer construção, você precisa criar estruturas de sustentação, e aí aquela estrutura estando sustentada, aí você fecha ela com tijolos, faz acabamento, enfim. O nosso corpo também é muito semelhante. Então, o colágeno ele tem essa função, né, é uma proteína, né, e tem a função estrutural. E, na verdade, não existe só um tipo de colágeno. Né, são vários tipos de colágeno diferentes, né, e esses tipos, eles têm funções também diferentes, mas sempre uma função estrutural. Então, tem aquele colágeno que vai na pele, né, que dá uma estrutura para a pele mesmo, né, dá consistência, dá firmeza à pele, tem o colágeno dos ossos, tem o colágeno das cartilagens que revestem os ossos, olha só. Ou algumas cartilagens que nós temos, por exemplo, na orelha e no nariz, né? Então, vocês vão ver que sempre o colágeno tem essa função de dar sustentação. Então, o colágeno não tem só função estética. Não, longe disso, né? Ele está muito além da função estética. O colágeno é fundamental para a manutenção da saúde e mesmo de questões básicas da saúde, né? A gente tem aí alterações, doenças nutricionais que causam disfunção do colágeno, por exemplo, que promovem sangramento. Olha só. Olha, para vocês terem ideia. Por quê? Por exemplo, tem uma doença que chama escorbuto, né? Onde há uma deficiência de um determinado nutriente, que nós vamos falar mais adiante aqui, né? E nessa doença era muito comum em marinheiros, e o que acontecia? Ao final da viagem, eles começavam a ter sangramento gengival, sangramento pelo nariz e sangramento, alguns até faleciam por hemorragia. Então, olha como o colágeno vai muito além de simplesmente uma questão estética, né? Entendi. E do que é feito o colágeno? Nós precisamos, ele é só externo para a gente ter ele, ou o nosso corpo produz ele naturalmente? Do que é feito? Então, isso é uma coisa, é uma informação muito importante, né? Eu vejo muitas pessoas aí consumindo colágeno para poder aumentar o colágeno do corpo, certo. Tá? Nada contra isso, né? Não está de todo equivocado, sim, né? Mas não é simplesmente consumir colágeno que vai resolver a questão. É a cerejinha do bolo, então a suplementação, tem indicação, né, do nutricionista ou do médico. Sim, exatamente, vai ser indicado pelo nutricionista ou pelo médico nutrólogo, pelo dermatologista, né? Isso. Mas é importante, ingerir o colágeno não significa que você vai produzir colágeno no corpo. Meu Deus, então quando eu necessariamente tomo um colágeno, não quer dizer que eu vou produzir esse colágeno. Não obrigatoriamente, tá? Por quê? Porque quando você ingere o colágeno, ele é uma proteína. Certo. O que é uma proteína? A proteína, ela é formada de tijolinhos, é como se fosse uma cadeia. Eu vou dar uma comparação com um terço, né? Independente da religião de cada um, aí acho que as pessoas sabem o que é terço, ou rosário, né? Isso. Então, o terço são várias contas, né, continhas, formando aquela estrutura do terço. Certo. Né? Cada continha daquela, o terço inteiro seria o colágeno, né, a molécula de colágeno. E cada continha que forma aquele terço seria o aminoácido. Então, como qualquer proteína, toda proteína ela tem essa estrutura, ela é formada de uma cadeia de aminoácidos ligados um atrás do outro.
Ela é simplesmente isso. Qualquer proteína é isso, né? São vários os aminoácidos que nós temos no corpo, né? São vários tipos de aminoácidos, e cada proteína tem um conjunto de aminoácidos, uma sequência de aminoácidos específica, né? O colágeno não é diferente. Então, só estou explicando isso para vocês entenderem. Quando eu consumo o colágeno, o que eu estou consumindo? Uma proteína. Só que quando ela chega no meu estômago, ela vai ser digerida, porque o corpo não absorve a proteína inteira. Ele quebra ela para depois absorver no intestino para a corrente sanguínea. Entendi. Então, se eu fosse um terço, né? Eu não vou falar terço, não, porque algumas pessoas vão ficar negativo isso falar, mas se fosse imagina que é como se fosse o formato do terço. Isso. Quando eu ingiro, aquilo é quebrado em contas, em quantinhas. Em partezinhas. Em partezinhas menores, nos seus blocos de construção, nos seus tijolinhos. Entendi. Né? Então, dentro do estômago, o colágeno é quebrado e, na verdade, vira simplesmente um pool de aminoácidos. Ele vira simplesmente um conjunto de aminoácidos que você pode encontrar em outras proteínas também, que não necessariamente só no colágeno. Entendi. Por isso que eu digo que consumir colágeno não significa que você vai produzir colágeno. Porque a sequência é a seguinte: você ingere o colágeno, ele vai ser digerido no estômago, vai ser quebrado em aminoácidos, que são os blocos de construção. No intestino, os aminoácidos vão ser absorvidos, e se o seu corpo estiver preparado, aí ele vai utilizar esses aminoácidos para construir qualquer proteína, incluindo o colágeno. Mas nós temos milhões de outras proteínas no corpo, além do colágeno. Olha, então, quando o corpo absorver, ele não vai saber que aqueles aminoácidos vieram do colágeno. Pode ter vindo de qualquer proteína. Então, não significa obrigatoriamente que consumir colágeno aumenta o seu colágeno. Pode ajudar? Pode. Mas é um conjunto de outras questões que tem que estar juntas para que isso aconteça. Tá? Então, doutor Cristiano, a gente pode... As outras fontes de proteína, elas são importantes para a formação do colágeno, né? Então, também, essa que é a questão. Não é a só questão é que para colágeno, construir colágeno, você não precisa obrigatoriamente consumir colágeno. Você precisa consumir boas fontes de proteína. Tá? De alguns outros segredinhos aqui que ele vai contar também. Exatamente, né? Porque essas proteínas vão chegar no estômago, elas vão ser quebradas em aminoácidos. Então, não interessa se a proteína chama XYZ, vai virar um conjunto de aminoácidos. Importa que essa proteína seja de boa qualidade para que ela tenha os aminoácidos necessários para o corpo reconstruir lá dentro o colágeno. Entendi. Né? E por que, doutor Cristiano, algumas pessoas emagrecem e ficam com aquela aparência assim, ó, caída, com aquela flacidez, com aquela perda de colágeno nítida. E outras pessoas emagrecem e ficam mais jovens. Parece que melhora o colágeno, melhora a pele, melhora o corpo. Eu vejo muito isso. Então, por que algumas emagrecem e ficam tão com aparência caída, sem colágeno, e outras parece que aumenta o colágeno delas quando emagrecem? Então, é o que a gente sempre pontua, né? A gente repete muito isso. Por quê? Porque isso é um ponto importante. Né? E a gente vê muitas pessoas caírem nessa falácia, né? Do falso emagrecimento. Tá? Então, existe um emagrecimento verdadeiro, que é esse que a gente defende, né? A nossa bandeira, a nossa causa aqui é o emagrecimento verdadeiro, que é o emagrecimento onde acontece uma diminuição da quantidade de gordura no corpo, né? De uma forma saudável, através de um metabolismo que vai se acelerar naturalmente, um metabolismo que vai ser naturalmente ativado, através de um equilíbrio hormonal e de uma forma em que a pessoa esteja bem nutrida. Então, para que haja um metabolismo ativado, para que ocorra a queima de gordura para geração de energia, né, a queima do excesso de gordura do corpo, que é isso que é emagrecimento verdadeiro, não é simplesmente perder peso. Né? Como assim, doutor Cristiano? Perder peso não é emagrecer? Não é a mesma coisa? Não é necessariamente emagrecer. Tem muita gente que perde peso e não emagrece. Só que a pessoa fala assim, eu emagreci tantos quilos. Ela não emagreceu tantos quilos. Ela perdeu tantos quilos. Agora, não foi de massa gorda. Boa parte desses quilos que ela perdeu, a gente tem que lembrar que o nosso corpo não é feito só de gordura. Né? O nosso corpo é feito de proteínas, como eu acabei de mencionar, o colágeno é um exemplo, né, estrutural. Os ossos, né, são feitos de colágeno. Né? Olha só, os ossos. Existe um tipo de colágeno estrutural que é feito para construir os ossos. A base do osso não é cálcio, como muita gente pensa. A base do osso é proteína, colágeno principalmente. Olha né? só, que legal. E em cima dessa proteína é que a mineralização óssea, que é com cálcio, com fósforo,
magnésio, né? Mas, enfim, voltando à questão. Então, tem pessoas que fazem processos de emagrecimento equivocados, infelizmente, a grande maioria dos processos que a gente vê hoje tem muitos equívocos, né? E essas pessoas, elas perdem água, elas perdem proteína, e isso é péssimo para elas. Então, essas pessoas, elas não estão verdadeiramente emagrecendo. Elas perderam peso, no entanto, o metabolismo delas está sendo grandemente prejudicado. Por quê? Porque a massa magra é a massa que queima gordura, é a massa metabolicamente ativa. Portanto, se você perde massa metabolicamente ativa, o teu metabolismo despenca. Por isso que essas pessoas emagrecem 10 quilos e depois ganham 20 de volta. Entendi. Porque o metabolismo delas despenca. Se antes elas tinham dificuldade de emagrecer, agora a dificuldade duplica, porque o metabolismo dela caiu pela metade e ela tem mais dificuldade de queimar a gordura que ela está acumulando no corpo. Por quê? Porque ela não perdeu gordura. Ela perdeu músculo, perdeu osso, perdeu água. E isso pesa também. Mas esse é um peso do bem. Entendi. A gente quer que tire o peso do mal, né? Então, o excesso você tá como se fosse uma cidade que haja muitas pessoas boas e uma metade da cidade é boa, metade é ruim. Pessoas ruins. Aí você fala assim, não, eu vou diminuir a população da cidade para resolver o crime. Vai adiantar? Não, porque se você diminuir a população das pessoas boas, vai até aumentar a proporção das ruins para as boas. O crime até aumenta. Olha só, agora, se eu diminuir a população de pessoas criminosas, né, prender essas pessoas, excluí-las da sociedade, do convívio social que elas estão causando ali crimes, né, aí sim. Então não basta só diminuir o peso, você tem que diminuir o peso que é negativo, o peso de gordura. Olha só. E isso é um emagrecimento falso. Né? Agora, o que é o emagrecimento? E geralmente essas pessoas são desnutridas, elas perdem peso por desnutrição. Entendi. E, consequentemente, quando existe desnutrição, existe queda de metabolismo. Agora, o emagrecimento verdadeiro é o contrário. O emagrecimento verdadeiro é quando essa pessoa perde peso de gordura, quando ela queima gordura e conserva ou mesmo até mantém a massa magra. Ou se perde muito pouquinho de massa magra e perde muito mais de gordura. Aí sim essa pessoa pode falar que emagreceu. Entendi. Né? Então a gente vê muita gente que às vezes pratica exercício, aumenta, faz musculação, quando entra na fase de emagrecimento e ganha massa magra. Sim. Essa pessoa às vezes nem perde tanto peso. Por quê? Porque ela perde 3 quilos de gordura e ganha 1 quilo de músculo. Então no final o balanço está 2 quilos. Né? Mas só que esse quilo de músculo que ela ganhou é bom. Entendi. Então, ela emagreceu. Se você fizer as medidas corporais dela, se você fizer a avaliação corporal dela, você vai ver que ela emagreceu muito mais do que a outra, que só perdeu 3 quilos de gordura e não ganhou 1 quilo de músculo. Entendi. Por isso, doutor Cristiano, também, que às vezes a pessoa perde medidas e não perde peso. É por isso. Isso acontece muitas vezes, eu vejo, às vezes até alunos nossos, né? Sim, perdem muita medida. Muita perdem medida. peso também, mas às vezes perdem primeiro medida, primeiro peso. É porque perderam gordura? É porque essas pessoas perderam gordura e ganharam massa magra. Então, na verdade, elas estão muito mais magras até do que outras que às vezes perdem até mais peso, né? Por quê? Porque elas ganharam quilos de gordura, aliás, ganharam quilo de músculo. De músculo. E aí, com isso, acontece exatamente o contrário do que eu falei antes. Aí o metabolismo dela acelera, ela vai ter muito mais facilidade de conservar esse emagrecimento e emagrecer mais até, se for o caso, né? Se ela precisar de emagrecer mais, e conservar esse emagrecimento depois, porque ela tem mais massa magra. Então, o metabolismo dela está mais alto. Ela tem mais... ela é uma queimadora de gordura natural, né? Doutor Cristiano, a manutenção do peso, então, tem a ver com essa composição da dieta da pessoa? Isso tem tudo a ver com a composição da dieta, né? Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de nutriente. O que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem no nosso corpo para manter a vida, para construir tecidos, né? Renovar tecidos que o nosso corpo destrói e constrói de novo. Ele renova. É como se fizesse uma reforma da casa todo dia, né? Ao final de 7 anos, você não tem nem mais um átomo que você tinha 7 anos atrás. O seu corpo é um corpo novo ao final de 7 anos. Ele se renova. Então, todo esse processo de renovação celular, de manutenção da vida, exige reações químicas. Esse conjunto de reações é o que chama de metabolismo, né? Então, dentre outras coisas, o metabolismo, ele produz energia. E como que ele produz energia? Queimando combustível. Qual que é o combustível de quem quer emagrecer?
que tem que ser o combustível de quem quer emagrecer para queimar? Gordura. Olha quem só. quer emagrecer quer queimar gordura, não quer queimar proteína. Com certeza. Não quer queimar músculo. É diferente, então. É muito diferente. Podemos fazer uma aula desses assuntos, hein? Podemos. Olha só. É uma boa ideia. O conhecimento aqui é para te libertar. Nós não estamos aqui para ficar passando um conhecimento superficial. Aqui é profundo. Depois que você aprende tudo isso, você vai emagrecer de forma simples, né? Exatamente. É natural o emagrecimento. Olha só o que a Vitória falou. Eu emagreci verdadeiramente com a mentoria de vocês. Meus exames estão perfeitos. É mesmo? Sou leve 7. A Vitória É verdade. é leve 7. Esses dias eu vi os exames dela, que tá excelente, né? Tá maravilhoso. Tá tão bom que é até difícil ver exames tão bons assim. Tão bons. A gente é acostumada a avaliar muitas pessoas. Mas por que ela chegou num grau tão extremo de saúde, graças a Deus? Ela não estava assim antes, né? Isso. Porque ela teve um emagrecimento verdadeiro. Ela é um exemplo, né? Então, como ela, tem muitos outros aí, né? Graças a Deus que a gente acompanha e a nossa mentoria tem auxiliado essas pessoas a alcançar esse emagrecimento verdadeiro. Então, pessoal, emagrecer verdadeiramente não é simplesmente perder peso. É claro que quem emagrece perde peso. Não estou falando isso, que não vai perder peso. Perde peso, sim. Só que não basta perder peso, tem que perder peso de gordura. De gordura. E não de músculo e osso e água. Tá? Então, quando você faz dessa forma, o seu metabolismo fica correto, e eu estava falando do metabolismo. Para que o metabolismo aconteça de forma eficaz, ele é como se fosse uma máquina com várias engrenagens. Olha. Imagina aquelas máquinas que ficam com as rodinhas denteadas, uma ligada na outra? Sei. Se tirar uma rodinha dessa, já para o processo, né? Então, essas rodinhas que estão ligadas uma na outra são os nutrientes. Por isso que para emagrecer verdadeiramente, você precisa nutrir-se bem. Olha Por só. isso que para emagrecer verdadeiramente, você precisa se alimentar bem. Não é comendo, restringindo a alimentação que você vai emagrecer verdadeiramente. É comendo corretamente, que é diferente de comer menos. É comer certo, tá? Que não significa comer mal, é comer bem, tá? Então, voltando à questão do colágeno. Essas pessoas que emagrecem de forma errada, elas estão se desnutrindo. Então, elas vão perder massa magra, porque elas não estão absorvendo os nutrientes necessários para produzir a massa magra. E massa magra, pessoal, entendam, basicamente é proteína. Massa magra, basicamente, é proteína. Com um monte de vitaminas e minerais no meio, mas é proteína. Então, essa pessoa não está se nutrindo corretamente, consequentemente, ela não tem os blocos de construção para formar as proteínas. Olha só. E também não tem os nutrientes, as vitaminas e os minerais necessários para que as reações químicas necessárias para a construção da massa magra aconteçam. Então, essa pessoa perde massa magra. E aí, consequentemente, ela perde colágeno, que eu falei para vocês. Perdeu massa magra porque está perdendo proteína. Se perdeu proteína, perdeu colágeno. Olha só. Não forma colágeno, essa pessoa cai. Aí o que acontece? Ela fala assim, eu fiz um método de emagrecimento, eu não vou falar nomes, né? Mas esses métodos malucos que tem, né? A gente sabe por aí, tá cheio deles, né? E aí eu fiz aquele método, emagreci 10 quilos. Tá, mas depois de 6 meses, engordei 20. Metabolismo foi pro pé. E que mais que aconteceu? Então eu tô sentindo um cansaço, uma fadiga, um desânimo, depressão. Eu perdi minha disposição para a vida, meu cabelo está caindo. Ainda ontem nós falamos, né, de queda de cabelo, mas por causa do Covid. Né? Agora nós estamos falando de desnutrição. Né? Meu cabelo está caindo, minha unha está quebrando. O que aconteceu com essa mulher? Ela emagreceu? Não. Ela se desnutriu, perdeu 10 quilos, recuperou 20, porque o metabolismo dela foi para o pé, e agora a massa gorda dela é muito maior do que antes e a massa magra é menor do que antes. E, consequentemente, ela não tem sustentação na pele, não tem colágeno, e aí ela despenca, literalmente, né? Perde cabelo, fica com a cabeça cansada, porque ela realmente está desenergizada, e está sem a estrutura de colágeno que mantém a pele. Então, ela fica com a aparência envelhecida, o cabelo diminui de quantidade, diminui de qualidade, fica um cabelo mais ressecado, mais quebradiço, mais fino, às vezes a unha começa a ficar quebradiça, começa a criar linhas, marcas na unha, manchas na unha. Olha só.
Tudo isso tem a ver com colágeno, tá, pessoal? Colágeno. Tudo isso tem a ver com colágeno. Olha só, olha onde a gente vai. E outra coisa que eu vi o pessoal perguntando, vou te perguntar, que tem a ver também com o tema de hoje, a preocupação é, quando a pessoa vai emagrecer, gostaria de perder gordura na região da barriga ou na região do culote, gordura localizada. E eu queria deixar muito claro que isso que o Dr. Cristiano está falando, esse mecanismo de emagrecer comendo bem e nutrindo, organizando os seus hormônios, que é o nosso método, esse mecanismo faz com que você perca só gordura. E quando você perde só gordura, você vai perder onde você mais tem gordura. Então, depende muito da pessoa. Se você tem mais gordura na barriga, é o lugar que você vai perder mais. Sim. Por isso que dá certo, né? Por isso que você vai perder medidas também. Agora, se você emagrece e não perde a gordura que está localizada ali, se ela tiver muito em excesso, tá errado, né? Exatamente. Tá perdendo massa magra, né? Tá perdendo massa magra. Essa pessoa, geralmente, ela perde muito peso, perde pouca medida. Uhum. Pouca medida, né? Isso mesmo. Né? Porque o que a gente tem que imaginar é o seguinte, pessoal, 1 quilo de gordura é um volume muito grande. 1 quilo de músculo é pequenininho. Então, você perde 1 quilo de músculo, que não faz diferença na sua medida, né? E ainda piora o seu metabolismo. Se você perde 1 quilo de gordura, você perde medida, porque ela ocupa muito mais espaço que o músculo, e ainda você melhora o quadro de inflamação crônica, você melhora a tua saúde. Né? Legal. Então, mais uma vez aí, todo mundo que está nos assistindo, né? Se você está com sobrepeso e obesidade, não adianta você parar de comer, fazer dieta restritiva e comprar um pote de colágeno, tá? Não vai adiantar. Exatamente. Esse não é o caminho. Você está se iludindo, você está jogando teu dinheiro na lata do lixo. Existem coisas, né? Muito antes de se consumir o colágeno que as pessoas não fazem. Né? Então, o colágeno, como você falou, parece a cereja do bolo. Você pode até, ele é uma fonte de aminoácidos que formam colágeno. Sim. Ok. Se o seu corpo vai formar colágeno com aqueles aminoácidos, aí é outra história. Isso. E aí é isso que você tem que fazer para preparar o teu corpo. Se o teu corpo estiver preparado para formar colágeno, quando você ingerir o colágeno e ele for quebrado em aminoácidos, esses aminoácidos vão ser, parte deles, utilizados para a produção do colágeno, para a reformação do colágeno no teu corpo. Aí sim, ok, sem problema. Mas só consumir colágeno não garante nada, porque muitas vezes você está desnutrida, você está desequilibrado hormonalmente, e isso vai fazer com que o seu corpo não utilize aqueles aminoácidos para formar colágeno. Às vezes ele tem outras necessidades mais primárias que não estão sendo atendidas, e ele vai usar esses aminoácidos para produzir outras proteínas que são mais básicas para o corpo. Né? Olha só, interessante, maravilha. E, doutor Cristiano, existe uma possibilidade de nós, mulheres, claro, a gente sabe, né, que a base, então, é um emagrecimento saudável, perda de gordura, manutenção de massa magra, com uma alimentação adequada, com um passo a passo adequado. Meus alunos têm o meu passo a passo adequado aí. Agora, eu não sei se vocês estão aí, têm. Fica por aqui que vocês vão ter. Mas aí, doutor Cristiano, existe como intensificar a produção de colágeno. Dá uma ajudinha aí pro pessoal aqui agora, na live, no Desafio da Beleza. O que essas pessoas podem fazer hoje, depois da live, na prática, para intensificar a produção de colágeno? E aí tudo, como um conjunto, vai fazer bem para tudo, né? A primeira coisa é ter uma boa nutrição geral, né? Porque o nosso corpo está todo integrado. Então, se você tiver algum déficit nutricional, isso vai impactar de uma forma ou de outra na sua produção de colágeno. Olha então, só. Uma nutrição geral boa, né, é fundamental. Especificamente para o colágeno, né, para que haja uma produção adequada de colágeno, você precisa de alguns fatores. Então, o primeiro fator, é claro, são os blocos de construção do colágeno, que são os aminoácidos. Né? Aminoácidos. Então, como que a gente consegue aminoácidos? Comendo proteínas. Que são as moléculas maiores formadas de aminoácidos. Então, a ingestão de proteínas de alto valor biológico, né, proteínas de qualidade que sejam variadas em quantidade de aminoácido, né, porque tem proteínas e proteínas, mas o consumo de proteínas de alto valor biológico é fundamental para que vocês forneçam os blocos de construção que vão ser utilizados para formar as proteínas do seu corpo. Então, elas vão ser quebradas, absorvidas e aí, novamente, reformadas no seu corpo. Aí, de acordo com o seu código genético, que vai decidir que proteínas que você vai formar, tá? Mas isso não é genética, tá? Não estou falando que é genética, é alimentação. Tá? Porque todo mundo tem código genético para formar proteína.
Então, se você der o bloco de construção, o corpo vai formar. Agora, e como o colágeno é uma proteína, então ingestão de proteínas é fundamental para dar estrutura para a formação de colágeno, mas ainda assim não é suficiente. E como o doutor Cristiano está falando da proteína, eu vou falar as fontes então, né, amor? Isso, eu queria te perguntar isso, porque aí é a Nutri que vai falar como é o cardápio, né, que é o que eu estou falando aqui, né, teoricamente, que a proteína é de alto valor biológico, né? E aí o doutor Cristiano falou que o primeiro passo para intensificar a produção de colágeno é colocar proteínas na sua dieta, de alto valor biológico. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Será que é muito caro? Será que é difícil? Como que tem que ser isso? E nós vamos entender que não proteínas de alto valor biológico, é barato, é fácil de encontrar, porém, o segredo está na quantidade a ser usada, na proporção e quantas vezes ao dia você usa essas proteínas. Muitas vezes, o nosso dia alimentar ele é composto por um ou outro nutriente e faltam outros. Então, às vezes eu falo, eu como proteína todo dia, mas tem dia que você come um ovo, tem dia que você come uma carne, tem dia que você passa sem comer. E aí, essa que é a questão. A produção de colágeno vem de um conjunto de um dia alimentar, de um conjunto, é como tudo, até o processo de emagrecimento, né? O que vale é o conjunto. Por isso que não adianta falar, coma isso para emagrecer, não coma aquilo para emagrecer. Por quê? Porque é o conjunto da obra. É uma orquestra, pessoal. Não existe um instrumento tocando sozinho. Isso. Nunca um instrumento toca sozinho na orquestra, né? A não ser no momento da música ali. Mas ele toca em conjunto com todos os instrumentos. Então, esse é um instrumento, né, da orquestra, né? Os aminoácidos. Os aminoácidos. Então, para você pensar, como que eu vou colocar aminoácidos? Todos os dias, pense nos ovos, no frango, que é uma proteína muito boa. Sim. Na carne bovina, no fígado também, né? Sim. As vísceras são boas proteínas. Para quem é vegetariano, também tem as proteínas boas que vêm dos vegetais. Então, a Ora Pronobis é um vegetal muito rico em proteínas. Hoje em dia a gente encontra até em loja de produto natural, ela desidratada, pode usar. Também, para quem é vegetariano, tem também as proteínas do feijão, da lentilha, das leguminosas, da quinoa, que é muito rica em proteína. Mas aí, lembre-se, em todas as suas refeições precisa de ter proteína. Não é em uma só, não é só no almoço. Então, sempre tem que colocar proteína, um pouquinho em cada lugar para encaixar esse dia alimentar perfeito. Isso, exatamente. E as proteínas são fundamentais para a saúde geral. A gente tem que lembrar que todos os processos metabólicos são regulados por substâncias chamadas enzimas. Então, as enzimas são ativadores das reações químicas. Entendi. Então, por exemplo, imagino que aqui, eu tenho que reagir essa mão com essa mão, né? Fazer uma reação química que vai colar essa mão na outra e formar uma nova molécula. Imagina que aqui uma molécula que é a outra, são duas moléculas que têm que se ligar. E esse processo de ligação ele não acontece espontaneamente, ele precisa de uma ativação para acontecer, uma ativação metabólica. E quem são essas moléculas que ativam essa reação química? As enzimas. E o que são enzimas? Enzimas são proteínas. Olha só, pessoal. Então, até para o metabolismo tá ok, você precisa ter proteína, né? Você precisa ingerir proteína para que ela seja quebrada em aminoácido, absorvida no seu intestino, caia na circulação, e aí esses aminoácidos vão ser utilizados para formar diversas proteínas, entre os quais essas proteínas que são enzimas. E aí elas vão ativar as reações químicas, inclusive das reações químicas que queimam gordura no seu corpo. Então, se você tem um déficit de proteína no corpo, que é o que acontece com essas pessoas que fazem esses métodos malucos, né? O final dela é um metabolismo lá no pé. Por quê? Porque ela não tem a enzima, que é feita de proteína, para queimar a gordura. Até para queimar a gordura precisa de enzima e precisa de proteína. Então, mais uma coisa. E aí, nós falamos do colágeno, né? Para a formação desse colágeno é fundamental, tanto como estrutura, quanto para a reação química que é necessária para a formação do colágeno. Essa reação química também é ativada por enzimas, que também são outros tipos de proteína. Então, vocês entenderam que proteína no corpo é vida. A proteína no corpo é o elemento da vida. Ele regula o nosso metabolismo, ele é estrutural, estrutura do corpo, músculos, ossos, tendões, cartilagens, né? E, inclusive, mantém a circulação sanguínea, mantém o sangue dentro das artérias. Né? Se a gente retirasse toda a proteína que tem no sangue,
o sangue seria chupado para fora das artérias e a pessoa simplesmente perderia o sangue, ficaria sem sangue. Olha isso, gente. Que isso, né? Que legal. As proteínas mantêm o líquido do sangue dentro das artérias, porque a tendência é que ela vazasse para fora da artéria. Mas por que não vaza? Porque a proteína puxa essa água que forma o sangue, né? Então, é muita função. É muita função. É coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea depende de proteínas. Né? Gente, olha isso. É tudo, pessoal. Proteína é tudo, né? Então, essa ingestão de proteína adequada é fundamental. Adequada. Né? Então, adequada você precisa aí de ter um acompanhamento com o seu nutricionista. Não é se entupir de proteína, né? De qualquer jeito. Tá? Dieta da proteína, não. Não é isso. Não é isso, tá? Olha, não tem nada aqui que é radical, tá? Tudo tem a dose certa. É igual remédio. Remédio na dose certa trata, na dose errada intoxica, tá? Ou não faz efeito, né? Se tiver com a dose muito baixa, não faz efeito. Se tiver com a dose muito alta, intoxica. Então, tudo na vida tem dose, né? Tudo na vida tem quantidade, que é aquela quantidade que equilíbrio, né? Boa. Para baixo falta, para cima excesso, né? Doutor, mas são só os aminoácidos para intensificar a produção de colágeno ou nós temos aí um conjunto? Qual é esse conjunto para o pessoal entender melhor? Eu falei para você de enzimas, né? Então, tem uma enzima específica que ela é fundamental para que haja geração de colágeno. Né? Haja reação química que codifica aqueles aminoácidos que eles começam a conectar uns com os outros, aquelas continhas, para formar a molécula de colágeno. Para que essa reação química aconteça, portanto, é necessário enzima, que é feito de proteína. Mas não é feito só de proteína. Ela é feita de cofatores, que são substâncias que também estão dentro dessas enzimas. E um dos cofatores mais importantes para a geração de colágeno é a vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Ela é um cofator de enzimas que são utilizadas para a produção de colágeno. Então, não adianta eu ter os tijolos se eu não tiver o pedreiro para sentar o tijolo. Quem que é o pedreiro que vai sentar o tijolo? É a enzima. A enzima. Né? Os tijolos são os aminoácidos, a enzima é o pedreiro que vai sentar o tijolo, que vai ligar o aminoácido no outro para produzir o colágeno, e esse pedreiro, a parte dele é vitamina C. Vitamina C. E, mais uma vez, a vitamina C tem que ser todos os dias também, né? E além da vitamina C, tem mais algum fator para formar essa intensificação do colágeno? Qual que é uma fórmula aí pro pessoal? Agora, esse fator já não é tanto só do colágeno, ele é importante para a pele, para a estrutura da pele, para a integridade da pele, né? Que é a vitamina A, e que nos alimentos nós vamos encontrar principalmente como beta-caroteno. Beta-caroteno. Já ouviu falar? Dentro do nosso corpo, beta-caroteno vai ser convertido em provitamina A e depois em vitamina A, que é fundamental para a nossa saúde, é um antioxidante potente também, mas tem uma função estrutural de integridade da pele e das mucosas, né, que são essas partes vermelhinhas que a gente tem na boca, no nariz e nos olhos, né, na região anal, na mulher, na região vaginal. A integridade desse revestimento do corpo, da pele, depende muito da vitamina A e que a gente vai encontrar nos alimentos como beta-caroteno. A nossa fruteira tá cheia, hein, amor? Falando nisso. Tem bastante beta-caroteno. Tô olhando ali, tá amarelinha, vermelhinha, né? Que legal. Então, o trio que nós precisamos contar para esse pessoal aqui, que tem que ter na vida deles todos os dias, se quiserem intensificar o colágeno, é vitamina C? Vitamina C, para que haja a produção do colágeno, aminoácidos para que tenha material para produzir o colágeno e beta-caroteno. Beta-caroteno para manter a integridade da pele, né, que vai além do colágeno, né? E agora, como que nós vamos conseguir isso, né, doutor Cristiano? Difícil? Não, nós vamos contar para vocês como conseguir esse trio. A farmácia de Deus, ela está disponível, pessoal. Né, vamos lembrar sempre da farmácia de Deus, tá? Nada contra as medicações, contra remédios, eles têm sua função, mas a farmácia de Deus, ela é muito poderosa e quando nós nos valemos dela, vamos precisar muito menos da farmácia dos homens, né? Para vocês conseguirem esse trio, é a nossa meta de hoje. A meta do Desafio da Beleza de hoje é que você coloque esse trio todos os dias na sua vida, pelo menos durante essa semana. Todos os dias, hein? Nutri, como que eu vou fazer isso? Vamos lá, vai ensinar na prática. E eu vou perguntar para a Nutri agora. Nutri, como que a gente consegue cumprir essa meta, né? De vitamina A, vitamina C e aminoácidos. Tá.
Como que nós vamos conseguir na prática? Na prática, eu preciso consumir fontes de vitamina C. Limão, laranja, frutas cítricas. Todas as frutas cítricas são muito ricas em vitamina C. Ah, eu já consumo dia sim, dia não. Não, tem que consumir todos os dias. Vitamina C não tem estoque, não é, doutor Cristiano? Então, a vitamina C tem um problema. Tem alguns tipos de vitaminas que não são estocadas no corpo. Tem alguns que são, tem outras que não. A vitamina C está entre aquelas vitaminas que não conseguem ser estocadas. Então, o que você vai precisar de vitamina C hoje, você precisa consumir hoje. Não serve para amanhã. Se você consumir um excesso de vitamina C hoje, não adianta, porque não vai ficar guardado para amanhã, não. Então, pelo menos uma vez ao dia, você precisa colocar ou uma laranja com bagaço, ou então suco de um limão, ou umas 2 fatias de abacaxi. É uma boa, você já cumpriu a meta aí da tua vitamina C. Os aminoácidos, você precisa colocar em todas as refeições proteínas. Então, consumo de ovos, consumo de carnes, queijos, iogurtes, todos são ricos em proteínas boas. Então, dá para a gente consumir também as leguminosas, a quinoa, é muito rica em proteína, ora pronobis. Quem tem pezinho de ora pronobis aí, pessoal? Lá em casa, a gente tem, né? A gente tem 4 pés lindos. Lindos de ora pronobis, Eu ainda vou fazer as mudinhas lá para doar. Que eu queria falar para vocês isso. Quem tem pé de ora pronobis, doe para seus vizinhos, faça isso, compartilha, né? Como eu falo para compartilhar também o kefir, eu falo essa parte da ora pronobis. Dá para você plantar num vaso de flor, pessoal, na sua casa. É muito rica, né? É um super alimento. Tenha ora pronobis para consumir todo dia. Extremamente nutritivo. É gostosa de comer assim crua, faz igual couve, refogadinha. É uma delícia, nossa, uma delícia. E aí, essas são as fontes, então, de aminoácido. Então, já foi a de vitamina C, já fomos, então, as de aminoácido. Lembrando, tem que ter em todas as refeições para conseguir formar os tijolinhos que o doutor Cristiano falou. E depois, as fontes de beta-caroteno, que você vai encontrar principalmente na cenoura, no mamão, nos alimentos laranjas, de cor laranja mais fortes. Quanto mais forte a cor, você vai conseguir mais beta-caroteno. Então, a abóbora também. A abóbora sempre tem bastante beta-caroteno. Então, os 3 alimentos que não podem faltar aí, ou a cenoura, ou a abóbora, que é muito rica também, e o mamão. Então, é fácil. Não é fácil? É coisa do dia a dia. Do dia a dia. Mas você tem que prestar atenção, porque no dia a dia você pode acertar de forma fácil, mas pode errar de forma fácil também. Né? Então, você tendo atenção para o que você está consumindo, né? Se você quer melhorar a consistência da sua pele, a produção de colágeno, né? É claro, pessoal, dentro do possível na sua idade. Cada idade tem um momento. Não adianta uma pessoa de 50 anos pensar que vai ter um colágeno da pessoa de 20 anos. Infelizmente, não é simples assim. Mas, com certeza, ela pode ser uma melhor versão dela própria. E é isso que a gente quer para você. E pode ser uma pessoa de 50 anos que tem uma aparência ótima para 50 anos. Com certeza. Com certeza, com a pele melhor. Você vai ter pessoas da mesma idade aparentando, umas serem muito mais novas, outras serem muito mais velhas que aquela idade, né? A gente pode pegar aí 20 pessoas com 40 anos e essas pessoas vão umas parecer ser até pais das outras. Tem muito né? isso, né? Uma pessoa de 40 anos parecer que é pai do outro que tem 40 anos também. Você parece muito, muito mais velho. Então, você se alimentando, se nutrindo bem, você vai conservar, você vai dar condições do seu corpo produzir esse colágeno de forma mais adequada, né? E você dá condições alimentares e nutricionais para o seu corpo fabricar diversas outras proteínas, que inclusive são importantes para a sua saúde e para a sua integridade física, além da beleza. E nós não estamos falando aqui de suplementos, nós estamos falando de alimentos. Vocês param de preguiça e vamos comer fruta, verdura, aqui que nós estamos falando. Aqui, né, não é vitamina C em ampola, não. É para consumir a laranja, gente, tem na alimentação, o limão. pessoal. Tem na alimentação. Vamos lá. Às vezes é necessário suplementar, sim, mas aí essa suplementação tem que vir dentro de uma avaliação, de uma consulta médica. Vai ensinar aqui. Né? A gente não vai prescrever dosagem de remédio aqui, porque aqui não é consulta, aqui é uma live. Né? Agora, aqui a gente pode orientar vocês às fontes naturais de todos esses elementos. Então a gente precisa se desligar um pouquinho desse vício da indústria que a gente tem, né? Achar que tudo tem que vir da indústria. É verdade. Né? A melhor indústria que tem é a natureza. Lembre-se disso. E se aí sim
dentro da natureza a gente não conseguir o que precisa, aí a gente vai partir para a indústria que tem sua utilidade. Mas primeiro a natureza, depois o fabricado pelo homem, tá? Olha, eu duvido mesmo, que se você fizer tudo isso, você não vai sentir melhora na tua pele, no teu cabelo, na sua unha, no seu intestino. Você pode ter certeza disso. Se todos os dias você consumir aminoácido, vitamina C, beta-caroteno, além da meta de ontem, além da meta de hoje cedo, doutor Cristiano, hoje eu ensinei um mingauzinho de aveia. Mingauzinho de aveia. Ele ficou com vontade, porque ele estava de jejum intermitente Nossa, de manhã. só porque eu estava fazendo jejum intermitente, né? Ela não. Eu não estava fazendo. Eu estava. Então eu fiquei de olho no mingauzinho de aveia. Não estava bonito? Eu até saí de perto para não ficar passando vontade. Um mingauzinho de aveia que já, olha só o mingauzinho de aveia que eu consumi hoje cedo tinha as fontes aí de aminoácidos que eu precisava, várias vitaminas e minerais. Então dá pra gente colocar muitas coisas nutritivas. Então nós estamos com várias metas. Então eu quero saber no final dessa semana quais as metas que você colocou em prática, hein? Vamos, que a hora é agora, não é amanhã, não é depois. Já vamos colocar a vitamina C, o aminoácido, o beta-caroteno, tudo junto aí. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, pessoal, vitamina C vai muito além de questão da imunidade. Ela também atua na imunidade. Isso vai ajudar também a imunidade. Mas ela é um cofator para a produção de vitaminas, principalmente no caso o colágeno, né? Porque ela é um cofator na produção de um aminoácido que chama hidroxiprolina, né? E aí essa hidroxiprolina é um dos aminoácidos essenciais para a produção do colágeno. Então, sem vitamina C, não tem hidroxiprolina, sem hidroxiprolina, não tem colágeno. Tá bom? Agora eu quero ver quem não vai intensificar esse colágeno, ficar com a pele bonita, nada de flacidez, emagrecer de forma correta e coloca na sua vida essas fontes. Ó, vocês vão falar que é o trio perfeito para intensificar o colágeno. Foi o que vocês aprenderam aqui na nossa live de hoje. Vitamina C, aminoácido, beta-caroteno. Uma cenoura, um limão e 2 ovos. Que tal? Bem fácil, não é? Fácil, simples, barato e vai mudar a saúde da sua pele, unha, tudo isso. Pessoal, foi muito bom estar com vocês hoje. Obrigadão pela companhia. Foi muito bom? Ah, maravilhoso. Como sempre, né? A gente sempre fica, essa troca aqui é muito boa, né? A gente gosta de estar informando vocês, né? Dando informações que libertam, que vão trazer vocês para um status de saúde superior e, ao mesmo tempo, melhorar a aparência, né, a estética, por que não, né? Porque isso faz parte da vida também, né? Claro. O belo, ele deve ser cultivado, sim. Claro. Né? Obrigada pela companhia de vocês, pessoal. Um beijo e bom descanso.